Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou trazer um conteúdo mais avançado sobre tendências. Todo mundo sabe que a gente deve operar a favor da tendência e de fato a tendência ela é nossa amiga, a gente deve sempre priorizar movimentos a favor da tendência. Dessa forma a gente tem mais chance de assertividade, muito mais chance de lucratividade seguindo o viés direcional da tendência, com certeza. Porém, é importantíssimo para que isso funcione de fato a gente saber identificar se a gente está diante de uma tendência exausta, se a gente está diante de uma tendência cansada ou se a gente está diante de uma tendência forte, né, que tem muito a nos dar ainda naquela direção, seja no movimento de alta, seja no movimento de baixa, seja numa tendência de alta, seja numa tendência de baixa. Então, isso é muito importante, é sobre isso que eu quero tratar com vocês no vídeo de hoje, como que a gente identifica a força das tendências. Então eu tenho um material aqui muito bacana, onde eu vou mostrar para vocês os conceitos que a gente precisa dominar para que a gente consiga identificar de fato se a gente está diante de uma tendência forte ou se a gente está diante de uma tendência exausta, né, cansada. Então isso vai linkar muito bem com um vídeo que eu já postei no canal. Quem não assistiu, assista esse vídeo, que é o vídeo onde eu mostro sobre como que a gente identifica o início de uma tendência, né? Um vídeo muito valioso, eu trago lá 7 conceitos importantíssimos para que a gente tenha, de fato, uma reversão de tendência, né? Então, quais são esses 7 conceitos? Quem não assistiu, assista lá, eu explico muito bem para vocês. Vou deixar recomendado ao final desse vídeo. Então, assista esse vídeo de hoje. Depois, ao final, assista esse outro vídeo que eu estou recomendando, que é muito bacana. Mas eu já vou falar aqui para vocês, para quem está curioso, quais são os 7 conceitos que a gente precisa ter para ter uma reversão, para a gente ter um início de uma tendência, para a gente ter uma reversão de tendência de fato. E isso nos ajuda muito, galera, a não nos posicionar do lado contrário do mercado, né? Então, quando a gente vai ter uma reversão de tendência, ou seja, a gente está diante de uma tendência cansada, de uma tendência exausta, a gente tende a ter uma reversão de tendência. Nesse caso, a gente não pode se posicionar a favor da tendência. Ou seja, se a gente está numa tendência de alta, a tendência de alta está cansada, é uma tendência que já está querendo reverter. Então, a gente não deve se posicionar para alta, obviamente. Então, saber identificar isso é muito importante. E nesse vídeo passado eu trouxe para vocês esses 7 conceitos. E quais são esses 7 conceitos que a gente deve identificar? O primeiro deles é absorção ou absorções. Depois, exaustão ou exaustões. Divergência. Perda de linha de tendência e médias. Inversão de fluxo. Inversão de sentimento. E mudança de caráter, né? Vulgo falha de continuidade, o CHAO, que é o mais importante deles. Então eu explico muito bem sobre a mudança de caráter e explico todos os outros, mostro exemplos práticos com um vídeo bem bacana. Mas bora para o vídeo de hoje sobre a força das tendências. Então quero mostrar para vocês esse material autoral meu sobre esse assunto, né? Mostro para vocês diversas vezes nos vídeos alguns dos meus materiais que eu mesmo fui desenvolvendo. E esse aqui é um deles, um material bem bacana sobre o assunto. E são 3 coisas que a gente tem que estar muito atento no mercado para que a gente identifique de fato se a gente está numa tendência forte ou numa tendência cansada. E quais são esses 3 conceitos? O conceito de velocidade, projeção e profundidade, galera. Então, olha só, velocidade, projeção e profundidade. Então, olha lá, análise de força de fraqueza de uma tendência. Então, esse aqui é o conteúdo. Olha só, aqui eu já coloquei, a velocidade refere-se ao ângulo em que o preço se move. Então, olha só, quando o preço está subindo, aqui a gente tem um exemplo. Aqui, olha só, o preço ele vem subindo de forma meio lateral, porém ele vem subindo. O que acontece? Ele está subindo numa velocidade muito baixa, né? E depois, quando a gente tem uma angulação, quando o preço começa a subir muito agudo, a gente sobe com uma velocidade mais rápida. Então eu vou trazer aqui no gráfico um exemplo, vai ficar muito mais nítido, né? Depois eu quero explicar para vocês todo o racional por trás dessa operação que aconteceu aqui no Bitcoin, uma bela operação. Quero explicar para vocês esse racional técnico. Esse vídeo mesmo eu já vou conseguir, com certeza. E olha só, galera, quando a gente está... O preço está subindo, né? Eu vou usar o exemplo de uma tendência de alta aqui. Quando o preço sobe dessa forma, olha só, aqui do lado direito do gráfico a gente tem os preços, né? Os valores, né? Aqui a gente está lá, ó, 24 mil dólares, aqui a gente tem os valores e aqui a gente tem o tempo embaixo, né? Esse aqui é o gráfico. Todo mundo conhece, porém às vezes a gente não se atenta a essas questões. Então aqui a gente tem os preços e aqui a gente tem o tempo. Então quando o preço sobe numa tendência de alta, dessa forma, olha só, ele está subindo,
mas ele está subindo gastando muito tempo. Por quê? Olha aqui na data. Aqui a gente está no dia 9 de agosto de 2022, né? Esse dia nem chegou ainda, porque eu estou aqui do lado direito do gráfico, e a gente sempre trata o lado direito do gráfico como o futuro do gráfico, e quando a gente fala lado esquerdo do gráfico, a gente está falando do passado do gráfico. Então, tudo que está à esquerda do gráfico é o passado do gráfico, e tudo que está à direita é o futuro, né? Então, aqui nesse ponto, a gente está à direita do gráfico, a gente está no futuro, né? E aqui a gente tem o início dessa linha que eu marquei, vamos supor que isso aqui é uma tendência, né? E aqui a gente tem o início no dia 9 de agosto de 2022, e até aqui em cima a gente tem até o dia 12 de agosto de 2022. Então, nesse período de tempo, de 3 dias, a gente teve uma variação de preço, que o preço saiu desse início aqui de 23.422, olha só, eu estou olhando aqui do lado, 23.413, né, vamos pôr isso, e subiu até 24.322. Então, ele teve essa variação de preço em 3 dias. Agora, se o preço faz esse movimento aqui, olha só, ele sobe dessa forma, muito agudo, sobe muito reto, o que isso significa? Que a gente sai do mesmo dia 9 de agosto de 2022, e aqui no dia 10 de agosto, olha só, um dia depois, a gente teve uma variação de preço muito maior. O preço saiu do mesmo lugar, aqui de 23.400 e pouco, para 25.500 e pouco. Então, olha só, a gente teve uma variação de preço muito maior num período de tempo muito menor. Isso indica força. Então, quando o preço, olha só, voltando aqui para o estudo, olha só, quando o preço está subindo de forma lateral, nessa parte aqui, a gente tem o preço subindo de forma lateral. Isso significa o quê? Que ele está gastando muito tempo e tá tendo um aumento de preços muito baixo. Então, a gente está tendo uma variação de preço muito pequena num período de tempo muito grande. Então, a partir do momento que a gente começa a subir agudo, olha só, maior velocidade à direita igual a força da tendência. Então, maior velocidade à direita igual a força da tendência. Então, quando a gente tem a direita do gráfico é o futuro, né? Então, no caso, essa parte aqui, nesse ponto, a gente está à esquerda do gráfico, o preço vinha subindo de forma meio lateral. Aí na direita do gráfico, olha só, como é que o preço começou a subir de forma aguda, né? Então, a partir do momento que o preço começa a subir de forma aguda, a gente começa a ter uma velocidade maior. Isso indica força na tendência. E a mesma coisa ao contrário, quando a gente vem subindo à esquerda do gráfico de forma aguda, e aí depois a gente começa a subir, continua subindo, só que começa a subir de forma lateral, né? Então, vou usar o exemplo aqui, vai ficar mais simples para o entendimento. Olha só, a gente vem vindo, subindo bem reto. Olha aqui, vem subindo bem reto, bem reto. Até que um momento o preço começa a lateralizar, mas ele continua subindo, tá vendo? Ele está subindo, mas ele está lateral, demorando muito mais tempo. Olha só, o tempo que ele percorreu para subir isso aqui, e teve uma variação de preço enorme, e aqui ele tem uma variação de preço muito pequena, porém continua subindo, continua aumentando os preços, porém gastando muito mais tempo e tendo um aumento de preço muito menor. Então isso aqui significa fraqueza na tendência. Então, ó, voltando aqui para o exemplo, o preço vinha subindo muito forte, numa velocidade muito grande, e aí até o momento que ele começa a subir de forma meio lateral, agora indica fraqueza. Então, esses exemplos de velocidade, que é muito importante para a gente estar atento. E qual que é o outro conceito? Projeção, e no final isso tudo vai ficar mais claro, né? Eu vou passar os 3 para vocês e vou clarear toda essa visão, como que a gente utiliza de fato isso no dia a dia prático, né? Que isso é muito importante. Então, aqui, projeção. O que se trata a projeção nas tendências para a gente identificar a força de uma tendência? Então, nesse caso, olha só, aqui a gente tem um fundinho, tá vendo? O fundinho 1, e aqui a gente tem o topo 2. Isso aqui significa uma pernada de impulso. Dentro de uma tendência, seja de alta ou seja de baixa, a gente tem pernadas de impulso e pernadas de correção. Então a gente tem que estar ciente disso. As pernadas de impulso, elas são pernadas a favor da tendência, e as pernadas de correção são pernadas contra a tendência. Então, dentro da teoria das ondas de Elliott, por exemplo, que é um ótimo exemplo para que eu possa trazer para vocês, né? Eu posso desenhar aqui, olha só. A gente tem onda 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso aqui é a teoria das ondas de Elliott. Então, eu vou clarear aqui para vocês, ó.
Então, dessa forma, aqui a gente tem um ciclo de expansão de Elliott. Onda 1 é uma onda impulsiva, então aqui a gente está numa tendência de alta, beleza? Então, a onda 1 é uma onda impulsiva, a onda 2 ela corrige a onda 1, é um movimento contra a tendência. E aí, então, a gente tem uma onda 1 impulsiva, 2 corretiva, onda 2 corrige a onda impulsiva 1. Depois a gente tem outra onda impulsiva, onda 3, e a onda 4 ela corrige essa onda impulsiva, essa onda 3. Depois a gente tem uma onda 5, e aí depois a gente vem para aquele ABC corretivo, né? Quem assiste os vídeos já sabe muito bem sobre essa teoria. Inclusive tem um mini curso completo aí no canal sobre a teoria das ondas de Elliott, que é muito interessante. Quem não assistiu, assista, tá bem bacana. Mas o que eu quero dizer? Que dentro de uma tendência, seja de alta ou seja de baixa, a gente tem pernadas de impulso e pernadas de correção. As pernadas de impulso são a favor da tendência e as pernadas de correção são contra a tendência, e essas pernadas contra tendências, elas têm características de corrigir as pernadas de impulso, beleza? Então, sabendo disso, a gente vem para esse exemplo de projeção, esse conceito de projeção, e aí a gente tem isso aqui como uma pernada de impulso, aqui como uma pernada de correção. Isso aqui como uma pernada de impulso, correção, correção e impulso, beleza. Então, desse fundinho aqui para esse topo, a gente tem uma pernada de impulso. Então, nesse ponto, a gente tem essa amplitude aqui marcada. Essa é a amplitude da pernada de impulso, essa daqui que a gente está falando. Agora, de 3 para 4, a gente tem essa outra pernada de impulso. Então, olha só o que eu escrevi aqui. A distância percorrida pelo impulso entre 3 e 4, então, ó, 3 e 4, essa amplitude aqui, essa impulsão é maior do que a distância percorrida entre 1 e 2. Então, ó, 1 e 2 teve essa amplitude, depois a gente teve essa impulsão com essa amplitude aqui. O que isso significa? Que as pernadas de impulso elas estão ganhando amplitude. Então, quem assiste os vídeos já sabe muito bem, né? Porque eu falo bastante sobre isso, só que eu falo muito quando eu estou explicando para vocês sobre os trades que eu pego, sobre as operações, as oportunidades que a gente teve no mercado. Lá eu explico todo o racional técnico para vocês, né? Quem assiste os vídeos sabe. E eu comento sempre, bastante eu comento. Normalmente no final de ciclo de Elliott, né? Eu costumo falar, olha só como é que a gente está tendo características aqui das pernadas de impulso estarem perdendo amplitude. Então é o contrário disso aqui. Quando a gente tem características das pernadas de impulso perdendo amplitude, ou seja, as pernadas a favor da tendência, pernadas de impulso, elas estão perdendo amplitude, isso significa que a gente tem fraqueza no mercado. Porém, nesse exemplo aqui, as pernadas de impulso, os movimentos a favor da tendência, eles estão ganhando amplitude, né? A gente teve essa pernada de impulso, que foi desse tamanho aqui. Depois a gente tem uma pernada de impulso muito maior, ganhou amplitude. Ou seja, o interesse está de fato naquele movimento, as pernadas de impulso estão ganhando amplitude, logo isso indica força na tendência. E agora, olha só, a distância percorrida entre 5 e 6, então, ó, 5 e 6, então a gente está falando dessa impulsão aqui, ela é inferior à distância percorrida entre 3 e 4. Então, ó, 3 e 4, a gente teve essa impulsão que a gente já deu uma olhada nelas, depois a gente veio para essa impulsãozinha aqui. Ou seja, aqui a gente tem uma característica das pernadas de impulso estarem perdendo amplitude, logo isso indica fraqueza no mercado. E como que a gente identifica isso de forma prática no gráfico? Galera, não é só aqui é um exemplo, né? O desenho aqui está sendo como um exemplo. Só que não é a gente observar, a gente viu uma pernada de impulso, aí depois a outra pernada de impulso ela já está menor do que a última pernada, então antes a gente tinha força, agora a gente tem fraqueza. Não é bem assim, né? A gente tem que identificar, e eu mostro isso muito bem quando eu analiso as operações com vocês, que não é uma pernada de impulso para outra pernada de impulso. É todo o contexto, né? A gente identifica, a gente começa a perceber que no início da tendência a gente via as pernadas de impulso ganhando amplitude. Tudo bem que às vezes dava uma amplitude grande, aí a próxima não era tão grande, mas depois vem uma outra bem grande. Então a gente consegue ter características de que as pernadas de impulso elas estão ganhando amplitude, logo a gente está numa tendência forte. Só que quando a gente começa a ver várias tendências, várias impulsões com perda de amplitude, a gente vai tendo novos máximos, né, com pouca continuidade do movimento, ou seja, a gente vem vindo tendo aqui, ó, vem vindo subindo, aí, ó, pernada de impulso, correção, pernada de impulso foi um pouco menor agora, mas olha só o tamanho dessa de novo, veio bacana. Aí depois a gente começa a ter essas características aqui, olha só, a gente começa a ter uma pernada de impulso muito curta, rompe a máxima, a gente tem renovação de máxima, só que não tem continuidade de alta. Então o preço cai,
Aí depois a gente tem outra pernada de impulso com bem baixa amplitude, muito menor do que as que a gente tinha antes. Olha só o tamanho das amplitudes anteriores, né? As pernadas de impulso a favor da tendência, elas eram bem grandes antes. Agora a gente começa a ter características de pernada de impulso bem menores. E o que? Renovação de máxima sem continuação de alta. O preço cai de novo, depois a gente tem outra pernadinha de impulso. Então, ó, depois a gente tem outra pernadinha de impulso e não tem continuação de alta também, olha só. Então aqui a gente começa a perceber que nesse ponto a gente começou a ter uma tendência cansada. A tendência está começando a querer dar indícios de que ela quer reverter. E para que ela reverta de fato, a gente precisa daqueles 7 conceitos que eu trouxe para vocês no vídeo passado. Porém, aqui a gente já começa a perceber que a gente provavelmente está num final de ciclo e a gente tende a vir a ter uma reversão de tendência e se movimentar, nesse exemplo, para baixo, né? Começar uma tendência de baixo. Nesse exemplo aqui de uma tendência de alta, a gente começar a ter uma reversão e começar uma tendência de baixa. Então isso é muito importante. Voltando aqui para o exemplo, então aqui é a amplitude das pernadas de impulso. Nesse outro exemplo, é basicamente a mesma coisa, só que o que a gente vai calcular aqui? O que a gente vai averiguar? Um topo para outro topo. Então aqui ó, a gente formou um topinho, depois a gente formou outro topinho e a gente tem essa amplitude. Então beleza. Ó, a distância percorrida entre as extremidades 2 e 3. Então aqui ó, o topinho dá 2 e o topinho dá 3. A gente teve essa amplitude. É superior à distância percorrida entre as extremidades 1 e 2. Então ó, topinho dá 1, topinho dá 2. Essa amplitude aqui está muito maior do que essa. Então, e isso significa a mesma coisa. Por que está muito maior? Ou seja, um topo está muito mais distante do que o outro. Esse aqui a gente tem essa distância menor, e aqui a gente tem uma distância muito maior de um topo para outro, logo isso indica que as pernadas de impulso foram maiores. Então é uma outra forma da gente observar essa questão das pernadas de impulso, né? Observando o topo, né? Os máximos, que foi o exemplo que eu já dei aqui agora, que é quando a gente vai tendo renovação de máxima, porém a gente não tem continuidade da alta, né? Então a gente renova a máxima, mas a gente não continua o movimento de alta com amplitude, com força, né? Rompe máxima, já logo corrige, aí vai de novo dar uma impulsãozinha curta, rompe a máxima, mas volta também de novo. Então a gente não tem continuidade no movimento. É exatamente esse caso aqui. Então isso indica força, quando a gente tem uma amplitude maior, quando a gente começa a ter amplitudes maiores. E a partir do momento que a gente começa a ter amplitudes menores, isso indica fraqueza no mercado, né? Então a distância percorrida entre as extremidades 3 e 4, ó, 3, topinho dá 3, topinho dá 4, teve essa amplitude aqui, é inferior à distância percorrida entre as extremidades 2 e 3. Então, ó, topinho dá 2, topinho dá 3, teve essa amplitude grande, depois a gente começa a ter características de menores amplitudes de um topo para outro, ou seja, renova a máxima com pouca amplitude, isso indica fraqueza no mercado, beleza? Então essa foi a projeção. E vindo agora para a profundidade, que é o último conceito aqui para a gente identificar de fato se a gente está diante de uma tendência forte ou uma tendência fraca, para a gente saber se a gente se movimenta a favor da tendência ou não. Então, esses conceitos são muito importantes, galera, e eu quero estar compartilhando esses conteúdos para vocês no grupo do Telegram, né? Então, eu estou criando um grupo no Telegram. Quem tiver interesse, entre para esse grupo. Eu vou estar compartilhando esses materiais. Vou compartilhar esse material agora lá, né? Vou criar o grupo. Então, quem quiser, entra lá que eu vou compartilhar esse material com vocês. E o intuito, galera, do grupo é, de fato, já comentei isso com vocês em vídeos passados, que eu iria criar, né? Muita gente vem me pedindo isso, de fato, nos comentários. E eu já tinha esse interesse, de fato, de criar um conteúdo, porque lá eu posso um grupo, né? Porque lá eu posso postar conteúdo para vocês de forma mais objetiva, um conteúdo mais prático. Quero estar compartilhando com vocês algumas oportunidades que eu esteja de olho no mercado também, algumas estruturas de Wyckoff, por exemplo, no Bitcoin, no mini índice, estou de olho aqui nessa estrutura, essa possível acumulação, essa possível distribuição, olha que bacana, olha esse contexto que eu estou visualizando aqui, trago esses conteúdos mais práticos, mais objetivos, né, do mercado, trazendo isso junto a um conteúdo teórico de autoria meu, né? Então, junto a esses conteúdos que eu venho mostrando para vocês nos vídeos. Então, eu quero fazer esse trabalho lá no Telegram, no grupo do Telegram. Então, entre para o grupo do Telegram, gratuito, vou gerar um conteúdo bem bacana lá para vocês. E é só para a galera que é inscrita no canal, tá? Um grupo privado, porém gratuito, obviamente, mas é um grupo privado e só para a galera que é inscrita no canal, para a gente formar essa comunidade bem bacana lá. É esse o interesse.
e eu quero entregar, de fato, esse tipo de conteúdo para vocês, um conteúdo de qualidade, um conteúdo mais avançado, diferenciado, que só eu trago aí, né? Duvido que alguém traga algum conteúdo parecido, porque realmente é um conteúdo diferenciado, onde eu estudei por muito tempo o que os grandes players faziam, né? Então foi esse a base de estudo, e eu quero trazer isso para vocês, como que os grandes players trabalham, né? Como que os 5%, como que o 2%, como que o 1% que mais faz dinheiro nesse mercado, como que eles faziam, né? Então é contextualizando suas operações, é aprofundando dentro de teorias de mercado, é trazendo conceitos técnicos, é trazendo conceitos institucionais, é trabalhando em cima de tudo que eles trabalham, e foi isso que eu me desenvolvi e eu quero trazer para vocês, né? Lá no grupo do Telegram eu posso estar fazendo esse trabalho para vocês, mostrando algumas oportunidades, trazendo algumas coisas nesse sentido, e vai ficar bem bacana, e compartilhando esses materiais, gerando esse conteúdo mais objetivo, diferente um pouco do YouTube aqui, mas na mesma pegada, né? Esse conteúdo diferenciado, esse conteúdo avançado, que é muito bacana para a nossa evolução, que eu tenho certeza que vai agregar demais na leitura de vocês. Então vou deixar o link aí na descrição, quem tiver interesse entra lá, vai ficar bem bacana, um grupo privado só para quem é inscrito aí no canal, e bora galera, vamos revolucionar esse mercado e fazer a diferença de fato. Então, vindo aqui para profundidade, né? Então, a gente está aqui em profundidade. O último exemplo, olha só. A gente tem profundidade, agora a gente vai tratar das pernadas de correção. Antes a gente tratou da amplitude das pernadas de impulso, a favor da tendência. Agora a gente vai tratar da amplitude das pernadas de correção. Pernadas que são movimentos contra a tendência, né? Então, aqui a gente tem o topinho da 1 e o fundo da 2. Ou seja, essa pernada de correção, a gente pode trabalhar a distância percorrida pelo retrocesso, ou seja, a correção 3 e 4. Então, ó, 3 e 4. Então, essa correçãozinha aqui, uma correção complexa, né? Essa correção é inferior à distância percorrida entre 1 e 2, igual a força. Então, ó, essa correção foi menor do que essa correção. Logo, o que a gente entende com isso aqui? Se o preço está tendo pernadas de impulso e quando ele vem com pernadas de correção, pernadas contra a tendência, essas pernadas elas têm baixa amplitude, ou seja, isso demonstra claramente que a gente tem um desinteresse em movimentos contra a tendência. E o interesse, de fato, logo está em movimentos a favor da tendência. Então, galera, uma coisa muito importante dentro de oferta e demanda também que eu gosto de tratar muito com vocês, que é muito importante, a primeira lei do mercado, a gente deve dominar ela. E uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem é que quando a gente tem um movimento de alta, muitas das vezes não é nem porque a gente está tendo uma demanda muito forte, é porque a gente está tendo um déficit de oferta. Então, quando não tem pessoas querendo vender, logo os preços sobem. Não necessariamente a gente tem uma pressão de compra muito forte. A verdade é que às vezes a gente tem uma fraqueza na venda de fato. Ou seja, pouco interesse em venda faz com que os preços subam. E a mesma coisa ao contrário, muito pouco interesse em compra faz com que os preços caiam. Então, aqui é exatamente isso. Quando a gente começa a ter movimentos contra a tendência, ou seja, o preço começa a corrigir em movimentos com baixa amplitude, ou seja, demonstrando um desinteresse na queda, ou seja, pouca oferta, logo os preços vão subir, isso indica força. E nesse exemplo de baixo, a distância percorrida pelo retrocesso 5 e 6, então ó, 5 e 6, essa correçãozinha aqui, ela é maior do que a distância percorrida entre 3 e 4, então ó, 3 e 4. Logo, a gente começa a ter aqui as pernadas de correção ganhando amplitude. Então, quando a gente tem as pernadas de correção ganhando amplitude, o que isso significa? A gente teve uma pernada de impulso. Aí a gente começa a ter uma correção. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Desenhando, acho que fica bem nítido, né? Olha só, que bacana. Quando a gente tem aqui, ó, uma pernada de impulso, beleza, uma pernada de impulso bacana. A gente tem uma correçãozinha. Aí depois a gente tem outra pernada de impulso. Uma correçãozinha. A gente tem outra pernada de impulso. E aí a gente tem uma correção dessa. O que isso significa, galera? Olha só, a gente tem uma amplitude muito grande nessa pernada de correção. A gente começa a perceber que, muito provavelmente, o interesse em movimentos contra a tendência está aumentando. Isso significa fraqueza no mercado. Porque agora, para o preço romper essa máxima aqui, ele tem que ter uma bela impulsão, uma bela força para ele conseguir romper essa máxima. Por quê? Deixou corrigir demais, deixou a oferta entrar muito forte. E aí, a maior probabilidade é o quê? Um topo descendente, ou seja, fazer um topinho aqui, mas um topinho que não consegue romper o máximo,
Então a gente quebra o padrão de fazer topos e fundos ascendentes e a gente começa a fazer topos e fundos descendentes, logo a gente entra numa tendência de baixa. Então quando a gente começa a corrigir muito forte, a gente começa a ter movimentos contra a tendência com grande amplitude, isso significa fraqueza no mercado. E a mesma coisa, né, igual eu falei no início, quando a gente tem movimentos de correção com baixa amplitude, isso indica força na tendência. Então, essa aqui, esse últimozinho aqui, é basicamente a mesma coisa, igual no de cima, só que olhando os fundos. Então, a gente tem esse fundinho aqui para esse fundinho com essa amplitude. Esse fundinho com esse fundinho, uma amplitude muito menor. Então, a distância percorrida entre os fundos 2 e 3, fundinho 2, fundinho 3, é inferior à distância percorrida entre 1 e 2. Ou seja, a gente tem uma distância percorrida menor do que a distância percorrida entre esses dois fundos. Logo, a gente começa a perceber o quê? Que a gente está tendo correções maiores. Então, isso indica fraqueza. Então, porque se um fundo está mais próximo do que o outro fundo, significa que a gente teve uma bela correção aí, né? Nesse caso, olha só o tamanho da correção, por isso que esse fundinho está perto desse fundinho. Agora, esse fundo está distante desse fundo, porque essa correção ela foi quase que lateral, olha só. E essa correção quase lateral indica força no mercado. Por quê? Os preços eles não estão conseguindo corrigir para baixo, por exemplo, nessa tendência de alta. Os movimentos contra a tendência, eles não estão aguentando nem fazer movimentos de baixa. Ele corrige lateral e já logo sobe. Porém, aqui ele já começa a ter características o quê? De interesse na baixa, porque os preços começam a ter grandes amplitudes nos movimentos de baixa. Então, esse último, para fechar, a distância percorrida entre os fundos 3 e 4. 3 e 4. Olha o tamanho da distância. É superior à distância percorrida entre 2 e 3. Então, ó, 2 e 3, a gente tem essa distânciazinha, distância muito curta, indicando fraqueza. Porém, olha o tamanho dessa correçãozinha. O preço deu uma grande amplitude. Por mais que a gente tenha tido essa correção ampla, o preço conseguiu romper máximo com uma bela impulsão. E olha só quando ele corrige depois de novo. Uma correção pequenininha, uma correção baixa, e aí logo já sobe rompendo máxima. O que isso indica? Força no mercado. Então, é isso que eu queria passar para vocês, esse conteúdo avançado sobre tendências, né? Conteúdo muito importante, galera. Como eu falei, entre para o grupo do Telegram, um grupo bem bacana aí que eu quero fazer, gerar um conteúdo bem bacana para vocês, conteúdo prático, trazendo a prática junto da teoria, essa é a ideia. Então, igual eu falei, trazendo algumas oportunidades, algumas coisas em tempo real do gráfico, que eu esteja observando, alguns contextos, algumas visões de mercado, trazer isso de forma objetiva para vocês, linkando isso com o conteúdo teórico, com esses materiais, para que vocês tenham essa experiência, né, de prática com a teoria, que eu tenho certeza que vai agregar demais na análise de vocês, vai evoluir demais junto aos conteúdos aqui do canal. Realmente vai ser algo muito complexo, algo muito completo, né? Não complexo, algo muito completo, que vai de fato revolucionar esse mercado. Eu acredito que a gente precisa disso. De fato, um mercado muito prostituído, um mercado onde todo mundo ensina muito do mesmo, onde todo mundo passa informação que realmente não funciona, porque 95% das pessoas não têm resultado no mercado. Eu quero trabalhar com vocês essas questões técnicas objetivas, avançadas, que os grandes players utilizam de fato, e é o que eu tento mostrar para vocês ao máximo nas minhas análises, nas minhas operações, da melhor forma possível, beleza, galera? E eu vou trazer esse conteúdo, um conteúdo também de mentalidade, né, que eu gosto muito de falar, gosto muito de trabalhar com esse conteúdo sobre mentalidade, uma atitude ganhadora, né, para que a gente ganhe no mercado, para que a gente seja consistente, para que a gente tenha resultados sustentados, a gente precisa necessariamente desenvolver uma atitude ganhadora, né? A gente deve assumir a responsabilidade sobre as nossas operações. Isso é muito importante para que a gente tenha resultado de fato no mercado. Então eu quero trazer também esse tipo de conteúdo bem prático, bem objetivo, que vai realmente auxiliar demais vocês. Então, como eu falei, grupo completamente gratuito, conteúdo que eu quero realmente agregar na vida de vocês. Quem tiver interesse, entra aí, vou deixar o link na descrição, beleza? A gente se encontra lá, vou passar esse conteúdo para vocês. E vou fazer análise aqui com vocês, né? Vou fazer análise do Bitcoin. Olha só essa operação, que coisa linda. Essa operação, vou fazer ela rapidinho aqui para vocês, para não ficar tão extenso o vídeo. Olha só que coisa linda. Aqui a gente tem muita liquidez, uma estrutura de Wyckoff. Olha só como é que a gente identifica regiões de grande liquidez. Eu gosto de comentar bastante, até comentei com um inscrito no canal em um comentário aí. Quando a gente não identifica a liquidez, a gente é a liquidez, né? Então isso é muito importante. Se você não identificou a liquidez, você é a liquidez.
Então sempre identifique a liquidez, porque dessa forma você vai estar operando junto às grandes instituições, dessa forma você vai estar operando junto aos grandes players, né? E é necessário que a gente opere dessa forma para que a gente tenha resultados consistentes no mercado. Então, olha só, nesse ponto, a gente tinha aquela distribuição que eu já mostrei para vocês em vídeos passados, o preço veio lateralizando novamente, formando outra estrutura de Wyckoff, deixou muita liquidez acima dos topos. Quando a gente tem muita liquidez acima dos topos, essa liquidez ela tende a ser capturada por um movimento conhecido como Spring, conhecido como Uptrust, perdão. O Spring é o movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos e o Uptrust, movimento de captura de liquidez acima dos topos. Então, quando a gente tem captura de liquidez acima dos topos, ela vem um movimento conhecido como Uptrust. Então, nesse ponto aqui, no 1 hora, a gente tinha muita liquidez. E olha esse cabelo que o preço deixou aqui, né? Esse pavio. Isso aqui foi um movimento de captura de liquidez. Então, refinando essa análise em tempos gráficos menores, pode vir aqui no 15 minutos. Olha só, galera. Interessante essa operação. Olha esse movimento de captura de liquidez. Né? Dentro do estudo de captura de liquidez, dentro do estudo institucional, a gente tem 3 tipos de captura de liquidez. Eu já falei isso bastante com vocês nos vídeos, mas não tem por que não falar novamente. E a gente tem 3 tipos de captura de liquidez. Quais são elas? Essa aqui é uma delas, tá? Quando a gente vem, só deixa um cabelo e o preço já retorna para dentro da estrutura, ou seja, o preço impulsionou bastante aqui para cima, retornou tudo, foi absorvido pela oferta e ficou só esse cabelo aqui, né? Só esse pavio. Isso aqui é um primeiro tipo de captura de liquidez. O segundo seria só uma voltinha, né? Eu posso pegar aqui o pincel. Seria quando o preço faz só uma voltinha, só que ele fecha de fato as velas aqui fora e tudo mais, se movimenta de fato aqui, depois ele retorna. E o outro seria aquele mais agudo, né? O preço se movimenta bastante aqui fora, tal, faz um movimento, às vezes fica até aqui um pouco assim e depois que ele retorna para dentro da estrutura. Então, a gente tem esses 3 tipos de captura de liquidez, e aqui no caso foi aquele saiu, subiu bastante, capturou toda a liquidez presente, porque olha só até onde que ele veio, né? Nessa região aqui a gente tem muitos stops. O institucional, para fazer um movimento, seja de alta, seja de baixa, ele precisa da contraparte, ou seja, para o movimento de alta, o institucional precisa comprar. Para o preço subir, o institucional precisa comprar. Logo, ele precisa da contraparte. Quando o institucional quer comprar, ele precisa da contraparte. Qual que é a contraparte? A contraparte é ordens de venda. Ele precisa que entre vendas no mercado para que ele entre com as suas posições. Nesse caso, a gente tinha o mercado querendo fazer esse movimento de baixa. De fato, ele fez. O que o institucional precisa fazer para que esse movimento de baixa aconteça? O institucional precisa vender suas posições. Para o institucional vender suas posições, eles precisam de compras entrando no mercado. O que eles fazem? Eles identificam essas regiões, né? Regiões de resistência. Os stops da galera estão aqui. A galera está entrando vendido e deixando o stop aqui em cima. O stop de uma venda é uma compra. Então a galera entrou vendido, deixou seu stop aqui. O stop da galera é uma compra, porque o stop de uma venda é uma compra. Logo, eles jogam o preço lá em cima, eles impulsionam o preço para cima, vai capturando todos os stops da galera, ou seja, vai entrando compras no mercado. E muita gente também vê o preço impulsionando aqui para cima, porque olha só, a gente teve uma absorçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto a gente teve uma absorção, depois o preço deu uma impulsionadinha, depois a gente teve essa grande vela de alta, e depois foi absorvido e fechou em baixa, obviamente, mas quando estava acontecendo, isso aqui foi uma bela vela de alta, né? E muita gente enxerga o quê? Né? Os operadores de varejo. Aqui nessa região, os varejistas ficaram loucos, né? A galera do varejo ficou louca nessa região, porque a gente tinha uma resistência muito nítida, então a galera fica entrando aqui, colocando stop adoidado nessa região e entrando em venda por conta da região de resistência. Logo, quando o preço rompe, o que a galera enxerga? Nossa, resistência forte rompida, logo eles acham que o preço vai para a lua, né? Então muita gente entra comprado aqui também. Então, além dos stops de venda, que é uma compra, já está entrando então muita compra, além desses stops estarem sendo acionados, entrando muita compra no mercado para que as instituições possam vender suas posições, tem muita gente entrando comprado também, então mais ordens de compra ainda entrando, então mais liquidez ainda, mais contraparte ainda, para que as instituições possam de fato vender todas as suas posições e a gente ter o movimento de baixa que a gente teve, foi todo esse movimento de baixa. Então como é que a gente entra nessa posição após identificar essa captura de liquidez para que a gente possa aproveitar o movimento junto aos grandes players,
Olha só, a gente espera um movimento de captura de liquidez, o preço vem afunilando em forma de cunha. O que é uma cunha? As pernadas de impulso vão perdendo amplitude. Olha só, aqui a gente tem uma amplitude, uma impulsão, uma correçãozinha. Que outra impulsão, uma correçãozinha. Olha a impulsão, grande impulsão, uma correção já maior. Opa! Aí depois a gente teve aqui, ó, essa impulsãozinha, outra impulsãozinha baixa, o preço retornou. Olha esse tamanho dessa impulsãozinha aqui, bem menor. Tamanho dessa impulsão, olha o tamanho dessa impulsão aqui. Corrigiu, olha essa outra impulsão. Olha como é que as pernadas de impulso foram perdendo amplitude. Olha essa aqui e olha essa aqui. Essa aqui foi gigante, essa aqui foi menor, essa aqui foi menor, e essa aqui menor do que essa grande, menor do que essas anteriores. Logo, a gente começa a ter características de fraqueza no mercado. As pernadas de impulso estão perdendo amplitude. A gente formou aqui uma cunha. E aí, a gente refina essa análise ainda mais nos 5 minutos. Vai ficar mais nítido ainda o ponto de entrada. Então, ó, nesse ponto aqui, olha só que coisa linda. A operação estava muito bonita, galera. A gente teve todo esse contexto ali passado, né, no gráfico de 1 hora. Né, toda aquela resistência, muita liquidez, captura de liquidez. E nesse ponto aqui foi aquela captura de liquidez, né? Quando a gente refina, quando a gente entende que o mercado ele é fractal, a gente deve navegar entre os tempos gráficos, né? Tá uma estrutura dentro da outra. Ou seja, esse movimento aqui foi o movimento de aquela captura de liquidez, que lá no 1 hora, que lá no 15 minutos ficou só o pavio, né? Mas aqui quando a gente refina nos 5 minutos, a gente tem esse movimento aqui, que foi até um V, né? Falhando continuidade, né? Mudando o caráter, né? Olha só como é que a gente muda o caráter nessa região aqui. Então aqui a gente falhou a continuidade, né? Lembra do vídeo que eu comentei com vocês para assistir? 7 conceitos aí, onde eu trago, né, 7 conceitos que a gente precisa ter para ter uma reversão de tendência, né? O vídeo que chama Como Identificar o Início de uma Tendência. Olha aqui, a gente está numa tendência de alta, logo, olha o momento que a gente falha a continuidade. Nesse ponto aqui a gente falhou a continuidade, a gente mudou o caráter. Então a gente teve esse movimento de captura de liquidez, quando ele retornou em V e falhou continuidade. Isso aqui significa o quê? O preço vai buscar um teste e vai continuar seu movimento de baixa. Coisa linda. Aí veio fazer essa cunha, né, que eu mostrei para vocês, e a gente tem esse order block refinado aqui nos 5 minutos, essa região de ordem institucional, blocos de ordens institucionais, que é um order block. Eu vou trazer um conteúdo para vocês bem apurado, bem específico, bem objetivo sobre esse assunto, questões institucionais, order block, fair value order block e tudo mais. Vou trazer isso para vocês, tá? Em breve vai estar aí no canal um vídeo bem completo sobre isso. Nessa região a gente tem um order block, e olha só como é que o preço veio buscar exatamente nesse order block, que confluenciou também com regiões de linha de retorno da cunha, né? E aqui é um ótimo ponto para a gente estar se posicionando, seguindo o viés de 1 hora da captura de liquidez, lá do 1 hora, lá do 15 minutos, refinado aqui nos 5 minutos. Então a gente pega aqui a ordem de venda, entra exatamente aqui no order block, com certeza, stop acima do topo, tá? Um stop de 0,46, stop barato e maximização dos ganhos. Sempre importante maximizar os nossos ganhos, minimizar as nossas perdas. Minimize as perdas colocando um stop seguro, porém barato, refinando a análise em tempos gráficos menores, é a única forma de fazer isso. E maximiza os ganhos como? Buscando alvos em tempos gráficos maiores. Qual que é o alvo? O alvo mínimo aqui dessa operação é aqui no suporte da estrutura. A gente pode trabalhar com ele tranquilamente. O preço caiu bem mais, olha só. Veio buscar essas regiões aqui embaixo. A gente tinha aquele imbalance que eu venho mostrando para vocês em vídeos passados aqui embaixo, para fechar também, que ainda não fechou por completo, mas já começou a fechar. Mas com certeza, esse suporte aqui, um ótimo ponto para a gente estar fechando essa operação. Operação de 7 vezes o risco, 7,63 vezes o risco. Lindo, maravilhoso, né? Você arrisca aqui R$100, você faz R$700, arriscando R$100. Então, um risco-retorno extremamente favorável, operação muito bem contextualizada. Era isso que eu queria mostrar para vocês. É assim que se faz, é assim que os grandes players fazem, e é isso que eu quero passar para vocês. Então, entre pro grupo do Telegram, beleza? Que eu vou gerar um conteúdo bem bacana lá. Muito obrigado por assistir, galera. Fui!